Oi, gente! Estou de volta! Olha, eu tinha prometido para vocês vídeos constantemente. Só que como eu ainda tô aprendendo a editar e eu não sabia que demorava tanto tempo para pro vídeo entrar no YouTube, sabe? Para você importar o vídeo. Então, por isso que eu não tô conseguindo postar por enquanto todos os dias, mas tô dando meu máximo. E vai dar certo. Vai chegar uma hora em que todos os dias vocês vão receber notificação se vocês assinarem o sininho aí. Enfim, hoje o tema é meus 2 relatos de parto. Gente, os meus relatos de parto foram assustadores, tá? Ainda mais assim, no primeiro, que a gente já fica com mais medo mesmo, né? E ansiedade. E a experiência foi muito doida. Só que o mais medonho, assustador, foi o do segundo parto. Enfim, vamos começar com o primeiro. Eu tinha 20 anos, tinha acabado de completar 20 anos, 20 anos e 2 meses. Era minha primeira filha. Eu tava num lugar, eu não sabia ainda falar alemão. Eu não sabia falar quase nada de alemão e entender também. E eu fui pro hospital com meu marido. Eu tava sentindo muita dor de madrugada. E aí eu pensei, nossa, tipo, deu a primeira contração, eu pensei, meu Deus, vai nascer, tá nascendo. Porque eu não sabia como que era. Eu achava que a primeira contração que desse, nasceu, pulou pra fora. E não é bem assim, né, queridos? Então, acho que começou às 4 da manhã. Quando foi umas 7 da manhã, eu acordei meu marido e falei, me leva no hospital porque eu acho que vai nascer hoje. Aí a gente foi, ele ainda mais, sabe como é homem, né? Desesperado. E também era o primeiro filho dele, a primeira filha dele. Então, a gente entrou no carro, corremos pro hospital maternidade. E aí a gente chegou lá, eles fizeram o exame de toque para saber quantos centímetros já tinha dilatado. E ela falou, a médica falou, 2 centímetros dilatados. Ela falou, vai demorar bastante ainda. Então, dá umas voltas pelo quarteirão, porque assim, os hospitais aqui na Alemanha, eu vou chegar a mostrar pra vocês em qualquer oportunidade, tá? Eles são enormes. Enormes, enormes, de tipo, parece uma vilazinha, sabe? Que você consegue entrar com o carro e tem vários prédios, tipo prédio de coração, cardiologista, maternidade, pediatria, sabe? E são tipo prédios enormes, é enorme assim. E aí a gente chegou lá e falou, vai dando umas voltas no quarteirão, porque eu acredito que caminhar, como você está com dor, o bebê já tá fazendo uma pressão, você vai dilatar mais rápido. E eu falei, tá bom. Então, lá fui eu com meu marido, a gente começou a dar uma volta, tipo, umas 3 horas caminhando, tá? Juro pra vocês. Porque eu tava desesperada, porque eu queria que essa bebê nascesse, e eu estava morrendo de dor, e a médica falou que só ia adiantar se eu andasse. Então, andei, e assim, eu tinha que parar a cada 5 minutos, até menos às vezes, porque eu não conseguia andar de tanta dor. A contração vinha, eu parava, e aí depois eu voltava a andar. Então, comecei umas 8 da manhã a caminhar, até umas 9 da manhã. E aí eu fiquei no hospital até 10h30 da noite, tá? Então foi praticamente o dia inteiro, não caminhando, claro, mas eu caminhei por umas 3, 4 horas. E depois eu não aguentava mais, então eles me levaram lá pro quarto. Eu já tava com a minha mala e tudo, então eu tava lá na cama, moendo de dor, tava cada vez mais, sabe, piorando. E só que o meu tampão não tinha saído. Como vocês sabem, tampão é o que fica ali entre o bebê e a saída, né? A saída. E aí o tampão saiu tipo umas 3, 4 da tarde. Então, depois que saiu o tampão, eu chamei a enfermeira no quarto. Eu tava desesperada, não sabia nem o que era. E ela falou: esse é o tampão, então a bebê vai vir em breve, sabe? Porque isso é uma das principais coisas que acontecem quando o bebê tá realmente fazendo a força pra sair. Então, eu já tava toda esperançosa de que ia nascer rápido,
Mas não foi bem assim. Fiquei das 3 da tarde até 10h30 da noite no hospital. E aí a enfermeira veio e falou assim: Pamela, se você quiser dormir aqui, o seu marido vai ter que ir para casa, porque os acompanhantes não podem dormir aqui. Porque era época de Covid, sabe? Era bem na pandemia. Mas, como aparentemente o seu bebê não vai nascer nas próximas horas, ou até no próximo dia, você pode ir pra casa, você pode optar em ir pra casa também. Eu tava morrendo de dor, só que eu sou tão burra. Na verdade, eu não sou burra, mas eu estava completamente assustada com tudo. Eu tava com muita dor, uma dor que é inexplicável pra quem nunca teve um filho. E pra vocês, homens. É uma dor inexplicável e eu não sabia nem se é normal, não é normal. Eu tava muito sensível, eu tava toda hora chorando. Eu queria ficar perto do meu marido, eu não queria ficar sozinha. Eu não entendia as enfermeiras falarem, eu não entendia muito bem o alemão, sabe? Tava tudo muito desgastante. Então eu falei, não. Falei pra enfermeira, não, vou pra minha casa então, porque eu quero ficar com meu marido. Ela falou, tá bom. Então ela me deu alta ali, né? Assinou o papel. E eu fui pra casa. Cheguei em casa, era 11 da noite. Falei pro meu marido, eu vou fazer um chá, porque pra me relaxar um pouco, sabe? Porque foi muito exaustiva, tá? Imagina você ter contração das 4 da manhã até as 11 da noite, contração vindo a cada 5 minutos, a cada 10 minutos. Então, te cansa muito. E aí eu falei, vou fazer um chá e vou deitar e ver o que acontece, porque eu tô acabada, eu tô morrendo de dor. E aí, quando eu tava fazendo chá, eu lembro que eu coloquei o sachêzinho de chá dentro, né, da xícara. E aí eu tava colocando água quente e eu lembro que eu apoiei a garrafa e aí eu pensei, meu Deus, que dor é essa? Que dor é essa? Só que eu sou tão orgulhosa que ao invés de falar pro meu marido, tô com dor, vamos no médico, eu acho que vai nascer, eu pensei, pô, já passei o dia inteiro lá achando que ia nascer e não nasceu. Então eu acho que agora deve ser da minha cabeça, não vai nascer, né, tão cedo. Então eu fiz o chá. Quando eu ia começar a tomar o chá, eu pensei, não é normal. Larguei o chá, fui direto pro banheiro tomar banho. Eu achava, juro pra vocês, gente, eu era tão leiga, que eu achava que a água morna tranquilizava as contrações. Relaxava, acalmava, parava talvez um pouco ali por um longo período de tempo, sabe? Eu realmente achava isso. Então eu coloquei água bem quente no chuveiro e fiquei lá com a minha barriga daquele tamanho e eu fiquei lá. Oh, meu Deus, mas deu acho que 2 minutos, 1 minuto, a contração começou a vir tão forte, tão forte, tão forte, que eu tava fazendo força. Eu lembro que a minha mãe estava em casa, meu pai também estava em casa, porque eles estavam super preocupados. Eu chamei a minha mãe correu pro chuveiro, eu falei assim pra ela, mãe, eu não sei o que tá acontecendo. É como se meu corpo estivesse fazendo pressão, fazendo força, sozinho, sem eu querer. E aí minha mãe falou assim, ela tá vindo, Pamela, tua filha vai nascer. E eu acho que ela vai nascer no chuveiro, porque minha mãe viu a minha situação. Eu tava fazendo força, sabe aquela força que você vê a barriga até contrair, sabe? Começa a ficar dura. Fazendo força de verdade, como se eu tivesse já deitada na maca do hospital. E eu tava no chuveiro em casa, tá? Nessa hora, eu gritei pro meu marido ligou pra ambulância, a ambulância veio correndo. A gente correu. Na ambulância, eu já estava sangrando muito. E na ambulância, eu gritava pro cara lá, né? Pro garoto que tava me acompanhando na ambulância. E aí eu gritava, me dá um remédio, me dá anestesia, me dá qualquer coisa, eu tô morrendo de dor, eu vou morrer. E ele falava, senhora, eu não posso te dar nada, eu só posso te levar no hospital. Mas assim, foi incrível, porque aqui na Alemanha eles realmente trabalham muito bem com isso em questão de velocidade. Tipo, você liga, em 1 minuto eles estão na sua casa. E aí eles te pegam na tua casa, eles, na velocidade a 1000, assim, eles te levam pro hospital, na emergência, já na maternidade, né? Então, né, ele sempre falava, ele segurava a minha mão e falava, 3 minutos, em 3 minutos a gente tá lá.
Aí, em 2 minutos a gente tá lá, aguenta firme. E eu gritava. E outra, tava pelada, tá? Eu tava pelada no chuveiro, tomando banho, claro. E aí, como eu já achava, ok, a minha filha vai pular pra fora, minha mãe me deu só um roupão, amarrei o roupão, que inclusive o roupão, eu acho que eu tenho até hoje. Só amarrei o roupão e fui pro hospital, pelada. Não tem problema. O importante é a filha nascer, viu? E eu ficar viva, graças a Deus. E aí cheguei no hospital, a médica falou, me traz ela aqui. Falou pro cara da ambulância, né? Me traz ela aqui. Deita ela na maca. Deixa eu ver quantos centímetros de dilatação ela já tem. Quando ela viu, ela falou, vamos levar ela pra sala de parto. Tá nascendo. 10 centímetros. Então pensem, até umas 10 da noite, a médica falou que eu tava com 3, tá? 3. De 2 tinha dilatado pra 3 e pronto, estocou no 3. Das 10 da noite até meia-noite, eu já tava com 10. Então vocês imaginam o desespero que foi. Em 2 horas aconteceu tudo isso. Eu fui pra casa, tentei fazer o chá, fui tomar banho, depois comecei lá a fazer força. E aí coloquei o roupão, chamou a ambulância, fui pro hospital, me levaram pro andar certo de elevador. Nossa, várias coisas. Tudo isso em 2 horas e quando eu cheguei lá na frente da médica, eu já tava com 10 centímetros de dilatação. Então foi assim, foi muito dolorido. Muito. Ai, foi muito. Só de lembrar, gente, me dá até um calafrio. Sabe quando até arrepia? E aí, enfim, depois que eu deitei lá na maca e eu já estava com 10 centímetros, acho que uns 5 minutos depois a médica falou, Pamela, tua filha tá vindo. Ela já via a cabeça, tudo, e ela falou, só agora fazer força. Aí eu fiz acho que umas 4 ou 5 vezes força mesmo, de verdade, assim. E aí nasceu. E graças a Deus tudo certo, ela saudável, eu saudável, todo mundo bem. O meu pós-parto da primeira gravidez foi também muito fácil, muito bom. Gente, parto é uma coisa que você não se compara, tá? Você não. Ah, mas o meu isso. Ah, será que o meu vai ser assim? Porque é muito diferente. Eu, por exemplo, tenho experiência de 2 partos. E eu vou chegar no segundo parto e vocês vão ver como pode ser tão diferente. Entendeu? Tipo, a mesma mãe, em pequeno período de tempo, assim, de distância entre uma e a outra, e gravidez completamente diferente e parto completamente diferente, entendeu? Então, assim, cada um com a tua experiência, entendeu? Só tô contando como foi a minha. E aí eu fiquei apenas um dia no hospital com a minha filha, tudo bem, perfeitinha, voltei pra casa, meu pós-parto foi assim incrível. Eu no primeiro dia não, mas uma semana depois, eu já ia com ela de carrinho na rua passear, ia nos parques, sabe? Tomar um arzinho fresco, ou às vezes eu deixava ela em casa com meu marido, bem curto, mas só pra ir no mercado e voltar, sabe? Pra mim me sentir um pouco mais, tipo, nativa. E aí, exatamente 30 dias depois do parto, eu já voltei a treinar, eu corria, eu fazia caminhada e tudo, cuidava também bastante da minha alimentação. Na primeira gravidez eu engordei 17 quilos e 5 meses depois do parto eu já tinha emagrecido 30 quilos. Então eu cuidei bastante da minha alimentação e o amamentar também faz com que você perca peso, né? E porque você gasta bastante energia ali. Então foi assim, foi muito prático, foi fácil, sabe, foi bem tranquilo. Agora vamos pro segundo parto. Ok, não foi ela. How was from ela? Ok, galera. So, VaptVult, easy, yeah, because I'm already... Então, galera, o segundo parto, assim, é um pouco mais assustador. Eu estava fazendo a pré-natal, né? De todo mês, ir pro acompanhamento médico, do obstetra e tal. E todos os meses eu ia, e aqui funciona assim: você vai todos os meses e no último mês de gravidez você vai toda semana. Nos últimos 2 meses aconteceu comigo. E se a médica vê, ou o médico vê, que precisa de mais acompanhamento, de um acompanhamento de observação, mais de perto, eles marcam, sei lá, de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias pra você ir lá. Então eu cheguei bem na reta final da gravidez, eu já estava com acho que 40 semanas ou 39 semanas, 40 semanas, ou 41 semanas. Se eu não me engano, eu já estava com 41 semanas.
eu não sentia nada. Nada. Eu sentia a minha bebê se mexer, entendeu? Então eu não tava me preocupando com se tá viva ou não. Graças a Deus estava. Eu sentia ela mexer. Só que essa contração, essa dor e isso e aquilo, eu não sentia. E eu falava com a médica, mas a normal falava, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir. E só que a minha bebê começou a ficar tanto tempo dentro da minha barriga que a água, como fala, o líquido amniótico, de dentro da placenta, né? Que é onde o bebê está. Começou a diminuir. Então, eu lembro que uma das consultas em que eu fui no ginecologista, ela me falou, Pamela, ela fez a ultrassom e ela falou, você vai pra casa, você vai fazer sua bolsa com as suas roupas, pega a sua mala, se já tá pronto, melhor ainda, e corre pro hospital. Porque a sua placenta não tá com muito líquido amniótico, já está acabando, e a tua filha precisa. Ai, gente, vocês não têm noção. Eu quase morri, é como se eu tivesse morrido e ressuscitado. Ok, eu vou pra casa. Fui pra casa correndo com meu marido de carro, tomei um banho, peguei a minha mala, já tava tudo pronto, graças a Deus. Peguei a minha mala, a gente correu pro hospital. A gente foi num hospital, eles falaram que estava muito cheio e mandaram a gente pra um outro hospital. E aí depois fui daqui, fui dali, no terceiro hospital que eu fui, consegui. Mas aí o que aconteceu? Eu cheguei no hospital, me colocaram no quarto e aí me falaram, você vai ter que começar a indução de parto. Então, porque como eu não tava tendo contração, mas a minha filha não tinha muito líquido amniótico, então eles precisavam fazer a minha bebê nascer. E se não nascesse, assim, por conta própria, ia ter que fazer uma cesárea. Então, eles começaram a induzir o meu parto, mas eu não sabia que aqui na Alemanha a indução de parto funciona muito devagar. Por exemplo, um comprimido de, acho que era 25 miligramas, não sei. A cada 3 horas eles davam esse tablete, né, essa pílula, para as contrações virem aos poucos, sabe? E aí eu lembro que eu tomei o primeiro, aí veio uma contração, aí parou, sem contração nenhuma. Aí tomei a segunda, veio um pouquinho de contração, depois parou completamente. Tipo, não tava tendo contração. E aí eu fiquei desesperada. Ó, eu passei 5 dias no hospital, tá? Eu passei 3 dias induzindo com essa mesma mordomia. Me dava o remédio, eu tomava, vinha uma contração, parava. E eu falava pra médica, por favor, não tem como você acelerar o processo. Me dá mais do remédio, eu aguento. Eu prefiro que venha toda a contração agora do que ficar aqui um mês, gente. Não tem como. E outra, eu tava realmente preocupada com a minha filha também, questão do líquido amniótico que a minha obstetra já tinha falado. E os médicos aqui na Alemanha são tudo na paz. Relaxa, mãe, tá tudo bem. E outra, como vocês querem que fique a minha cabeça? Na ginecologista, ela falou, corre pro hospital. Ela falou bem assim, gente, run to the hospital. Ela falou bem assim, corre. E aí eu chego no hospital e eles falam, relaxa, tá tudo bem. Eu não sabia em quem acreditar, mas aí eu preferi acreditar na obstetra, né? Porque ela já tinha falado. E ela fez a ultrassom e tudo. Enfim, eu tava desesperada. Aí eu ficava a noite inteira andando pelo hospital. Eu andava. Aí, quando teve uma hora que eu deitei, era umas 11h30 da noite, eu deitei e aí eu senti uma pressão assim, mas tão diferente, tão tipo, agora vai, sabe? Uma pressão que eu senti de uma maneira que eu nunca tinha sentido. E aí eu mandei uma mensagem pro meu marido, ele tava aqui em casa com a minha primeira filha, com a Ásia. Ele tava aqui em casa e eu mandei uma mensagem assim pra ele. Não se desespera, mas pega a Ásia, deixa ela na casa da minha irmã e vem pro hospital, porque ela vai nascer. Ele, meu Deus, o que que a médica falou isso aquilo? Eu falei, eu nem falei com a médica ainda, mas eu sei, ela vai nascer. Daqui a pouco, em breve. Então vai se preparando, coloca a jaqueta, pega tudo que precisa e vem pra cá. E não deu outra, gente.
Deu uns 5 minutos, as minhas contrações começaram a vir tão rápido, tão forte, tão rápido, tão forte, assim, uma seguida da outra. Aí eu apertei o botão, sabe? Porque nas camas dos hospitais tem aqueles botões que você aperta pra enfermeira vir. E aí eu apertei, a enfermeira veio e eu falei assim pra ela, eu tô tendo muita contração. Tipo, começou. E aí ela viu, ela fez o exame de toque e ela falou, realmente, você já está com 7 centímetros de dilatação. Então eles me levaram pra sala de parto. E aí lá eu comecei a fazer aqueles movimentos na bola, a caminhar um pouco e tal, até que tava quase pra nascer e outra, eu não tava aguentando de dor. Eu não sei o que aconteceu, eu não estava aguentando de dor. Eu sentia que eu não ia conseguir, sabe? E eu sei, eu já tinha passado pelo primeiro parto e eu sei que realmente te dá essa sensação de tipo, não vou conseguir, mas você consegue. Claro que se Deus quer, gente, acontece, entendeu? Mas o meu sentimento no segundo parto foi, não tenho força, é como se eu não conseguisse, entendeu? Não conseguisse. E aí eu pedi pela anestesia. Só que quando eu pedi pela anestesia, eu já estava com 7 centímetros de dilatação, quase 8. Então, até a médica vir me dar anestesia e a anestesia fazer o efeito, a minha bebê já tinha nascido, tá? Então, eu lembro que quando a médica tava dando anestesia, que você tem que ficar tão quieta, tão calma, a minha barriga fazia tanta pressão e eu sentia tanta dor que meu marido tava na minha frente segurando a minha mão e eu lembro que minhas lágrimas caíam porque eu não podia me mexer, eu não podia gritar, mas a dor era tipo insuportável, vou morrer, sabe? Vou morrer. E aí, quando ela terminou de dar anestesia, eu deitei na maca, porque eu tava sentada assim, né? Porque tem que ficar sentada assim, paradinha. Eu lembro que eu deitei, abri a perna e foi, tá? E aí, agora que começa a parte mais desesperadora e triste e assustadora do momento. Depois que a minha filha nasceu, eu comecei a perder muito, muito, muito sangue, só que sangue coagulado. E isso não é normal. Geralmente a bebê nasce, você perde ali um pouco de sangue, máximo uns 400 ml, é o que a médica me explicou, e pronto. Claro, aos poucos vai vir aquele sangue, né, que tem um mês de sangue pós-parto, mas tipo, não é aquela desespero, entendeu? E vinha é meio nojento, gente, mas realmente aconteceu, não posso fazer nada. Vinha o sangue coagulado assim, umas bolas, parecia bola de golfe. E aí vinha uma atrás da outra. E aí todas as enfermeiras começaram a ficar desesperadas. Não sabiam o que tinha acontecido, não sabiam o que estava acontecendo. Mas elas chegaram no meu marido e falaram: tá muito estranho, porque tá vindo coagulado já. Entendeu? Tá acontecendo alguma coisa que o sangue não tá vindo normal, tá vindo escuro, coagulado, como se fosse, tipo, sabe o que é coagulado, né? Tipo uma gelatina, né? E aí o meu marido falou, misericórdia, mas por quê? Ele, essa hora, tava com a minha filha no colo, eles deram a minha filha pra ele, a bebê pra ele, falou, segura, porque a gente tem que ver o que tem que fazer com ela. E aí eles colocaram várias coisas, me colocaram em uma posição diferente, isso e aquilo, sei lá, pra ver. Eu não tava conseguindo. Não tava conseguindo reagir em nada. Eles queriam que eu fizesse xixi, eu não conseguia. Eles queriam que eu ficasse assim, não conseguia. Não conseguia. Eu tava morrendo de dor. Muita dor na minha barriga. Muita dor na minha barriga. E eu lembro que no primeiro parto eu não senti nada. Claro que você sente um pouquinho dolorido, né? Depois que nasce. Pô, é normal. Mas, tipo, no segundo foi uma dor muito estranha. E eu deitava assim, eu falava, tô morrendo de dor, tô com muita dor. E eu olhava pra cara dele e ele falou, Pamela, eu nunca vou esquecer o seu rosto porque você estava muito pálida. Tipo, medonho. E eu olhava pra cara dele, eu olhava pra minha filha e eu falava, eu acho que eu não vou sobreviver. Ele, meu Deus, não fala isso, tal, sabe? Naquele momento de desespero. E eu olhava pra cara dele e falava, cuida da minha filha, cuida da nossa filha, cuida das nossas filhas, né? A gente tem duas. E eu falava, não sei se eu vou sair dessa. E aí ele correu, ele com a nossa filha no colo, ele correu, foi lá com a médica principal, né? A parteira lá. E falou, por favor, vai lá no quarto, vê o que tá acontecendo com a minha esposa. As enfermeiras não sabem o que podem fazer pra ajudar isso, aquilo, o que tá acontecendo. A médica veio, ela fez vários exames e aí ela falou assim, ó,
O útero dela não está respondendo conforme esperado, conforme tem que responder depois do parto. Porque o útero, ele tem o trabalho dele, né? Depois que o bebê sai. E o útero dela não está funcionando. É como se o útero dela tivesse dormido e parado de funcionar. Então, o sangue que era para escorrer normal tá coagulando, a quantidade que tinha que ser moderada tá extrema. Então, assim, eu vou dar um prazo de umas horas. Vamos colocar um remédio na veia dela e várias coisas para ver se o útero consegue voltar ao normal. Remédio na veia para que ela não perca tanto sangue, várias coisas. E eu vou dar um prazo de algumas horas, de 4 a 5 horas. Se não funcionar, a gente vai ter que levá-la pra sala de cirurgia, porque ela tá perdendo muito sangue. Tipo, muito. A médica me explicou que num parto normal, você perde aproximadamente 400 ml de sangue. Eu perdi mais de 2 litros de sangue. 2,5 litros aproximadamente de sangue. Então foi muito. E eu tive que tomar sangue. Eles me deram sangue, plaqueta de sangue, né? E, enfim, graças a Deus, eu não tive que passar por nenhuma cirurgia. Demorou, mas 5 horas depois, mais ou menos, o remédio começou a fazer efeito, o meu útero voltou a funcionar e eles... Gente, eu voltei pra casa do hospital com uns 10 furos nos meus braços. Porque de remédio, de ferro, nossa, várias coisas. E aí, mas graças a Deus foi um pouco complicado. Depois que eles viram que estava começando a dar efeito, eles me deixaram lá o dia inteiro na sala de parto. Eles não tinham me levado pro quarto ainda com a minha filha, para eles irem observando como que tava, né, a situação. Até que me levaram pro quarto, estava tudo bem, deram minhas filhas, e aí eu fiquei com ela no quarto, só que eu estava com... Como que fala? Plaqueta? Não sei. Mas é com aquilo encaixado pro xixi, porque eu não ia conseguir fazer xixi. Então, tava com aquela bolsa pendurada, deitada na cama, pálida, né? Acabada, destruída, morrendo de dor. A minha bebê do lado chorando o tempo todo, porque eu acho que todo esse parto, todo esse processo foi muito estressante pra ela, né? E depois desses 3 dias que ela nasceu, eu ainda fiquei 2 dias inteiros no hospital. Então, o total foi 5 dias. E da primeira filha foi 1 dia no hospital. Então, assim, foi muito mais difícil, muito mais complicado, muito mais doloroso, muito mais demorado e tudo, sabe? Só que no final deu tudo certo e graças a Deus, eu agradeço muito a Deus de ter passado por esses 2 partos e sobrevivido, e minhas filhas também. Porque tem gente que acha que parto é uma coisa muito simples, né? Ah, vai lá, vai ser parto normal e tal. Só que se você pensar ou pesquisar, parto é uma coisa realmente muito delicada, entendeu? E acontece de partos que os filhos não conseguem sobreviver, de que as mães não conseguem sobreviver. Então, assim, a cada filho que você tiver, a cada parto que você tiver e der tudo certo no final, tem que ser muito grata, agradecer muito a Deus. E, enfim, eu fiquei muito grata. E aí, 2 dias depois, o meu marido foi no hospital com a minha outra filha me buscar. E aí a gente voltou pra casa e foi assim... Foi um alívio, só que o meu pós-parto foi muito difícil. Meu marido, infelizmente, depois que eu cheguei em casa, 3 dias depois, ele já teve que voltar a trabalhar. Então eu fiquei, vocês pensam, eu toda dolorida, toda acabada, com dor, sem força, porque eu tinha perdido muito sangue, eu tinha que tomar muito ferro na veia. Com 2 filhas, uma recém-nascida e uma de 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses. Foi assim, a fase mais difícil da minha vida. Mais difícil da minha vida. Eu entrei sim em depressão pós-parto. Se você me perguntasse nessa época, eu ia falar, não tenho, sabe? Mas eu realmente chorava o dia inteiro. Eu não tinha vontade de fazer nada, não tinha vontade nem de levantar e escovar o dente. Eu não sabia se eu tava feliz ou se eu tava triste.
Meu marido perguntava, meu Deus, mas a gente tem tantos motivos pra estar feliz, né? De que você sobreviveu e de que a nossa filha tá bem, de que as nossas filhas também, que agora você tá em casa. Mas por que você chora tanto? O que tá acontecendo? Né? Ele tentava entender, mas é difícil quando você tá casado, ou não importa quem, alguém, um membro da sua família, quando você tá ali vendo uma pessoa sofrer tanto. E você não tem aquele motivo específico, né? Aquela razão específica, você fica bem preocupado. E eu não conseguia explicar pra ele. Eu falava, eu tô feliz por ter minhas filhas, mas ao mesmo tempo eu tô muito triste. Eu chorava assim, 24 horas, tá? De madrugada, às vezes ele acordava de madrugada comigo chorando. Então foi um pós-parto muito difícil, mas graças a Deus, com a ajuda de Deus e também muita força que meu marido me deu nessa época, eu consegui passar por todos esses obstáculos da vida. E aí é isso, o vídeo ficou longo, eu sei, só que é muito interessante. Eu gosto de assistir vídeos de parto, então eu achei que vocês vão gostar de assistir o vídeo, os relatos dos meus 2 partos. E então é isso. Te vejo no próximo vídeo. Gente, por favor, não esquece de dar o like e de se inscrever no meu canal, por favor, tá? Beijo!